Quem são os vencedores e os perdedores com o petróleo nas alturas? Você está acompanhando os cenários de número 2. Tem mais ou menos uma semana, um pouquinho mais de uma semana que começou aí esse conflito no Irã, né, uma incursão militar dos Estados Unidos, ou guerra, se você preferir, e a gente tem observado que o petróleo subiu bastante, o Estreito de Hormuz ficou fechado, de domingo para segunda, ou seja, nas últimas 24 horas antes desse episódio ser gravado, a gente teve um movimento de volatilidade extraordinário no mercado de petróleo, né? Chegou a quase $120, depois voltou para 80. Só que, para que você não fique perdido, não fique perdida no meio dessa confusão toda, chamamos aqui a grande Raquel de Sá para a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão, né, essas questões, melhor dizendo, para entender e para que você também entenda com mais calma o que é movimentação de curto prazo de mercado e o que vale a pena prestar um pouco mais de atenção. Fala, minha querida Raquel, tudo bem? E aí, Caio, tudo bom? E aí a todos, tudo bem? Saudades aqui no terraço, Terraço Cast, agora com novos formatos, mas bom, animada aí, bora aí, Caio. O que temos visto, né? É, exato. O que não temos visto, né? Minha Nossa Senhora, o negócio está emocionante. Mas vamos por partes, né? Para que todo mundo fique na mesma página. Primeiro, Raquel, o que está acontecendo ultimamente, né? A gente teve uma alta forte do petróleo, e depois teve uma certa correção aí com algumas notícias minutos antes da gente entrar aqui, ainda bem, né? Porque senão esse episódio já ia nascer totalmente errado. Natimorto, né? O É, famoso Natimorto. Não, exato. é perfeito, Caio. Eu acho que assim, bom, a gente viu, acho que não precisa aqui narrar os fatos, né? Mas a gente viu a incursão militar dos Estados Unidos com Israel, né, ao Irã. Então é difícil dizer uma incursão, porque não teve o que a gente chama de boots on the ground, né? Então não há. O exército americano não está no Irã, mas o que a gente viu foi um ataque militar, né, de grande escala, e aí o Irã retaliando contra esse ataque militar, acertando alvos principalmente dos aliados do Ocidente. Então a gente tem visto essa escalada do conflito militar efetivamente lá no Oriente Médio. Então a gente teve ataques do Irã a uma série ali de locais nos Emirados Árabes. A gente teve ali, na verdade, em todos os 7 Emirados estão ali mais ou menos, nem todos eles foram atingidos, mas eles estão sob alerta, né? Então a gente teve o aeroporto do Catar, a gente teve uma série de alvos no próprio em Dubai, né? E fora isso, a gente tem todos os usual suspects, né, ali. Então tem uma questão muito interessante que até os nossos amigos aqui do Petit Jornal, né, que chamaram atenção para essa certa dicotomia, né, que tem sido ali no Líbano, né, que a gente tem o Hezbollah, né, no Líbano. Então você tem o Irã apoiando o Hezbollah no Líbano, o Israel bombardeando, mas daí você tem um posicionamento de países europeus a favor do governo libanês e não. E aí é uma bagunça, né? Porque aí você tem o Hezbollah, que não é o poder efetivo lá, mas você tem o poder efetivo, que também está vendo o seu Estado soberano ser atacado. E Israel, aliado da União Europeia, né? Ali também forças ocidentais, né? Atuando no mesmo lugar, um de um lado e outro do outro. Então, assim, uma certa bagunça ali no Oriente Médio, né? É claro, não obstante aí as perdas de uma série, né, de milhares de vidas nesse conflito e de toda uma região que vai com certeza sair devastada disso tudo. Mas daí quando a gente olha do ponto de vista dos mercados, né, o que a gente tem visto desde a eclosão desse novo episódio do conflito no Oriente Médio é um vai e vem, né? Então, assim, claramente os investidores ainda não se decidiram, né, como se posicionar. Então, a gente teve logo da eclosão, a gente teve os mercados reagindo bastante com uma queda forte, né, na segunda-feira, depois da incursão militar que foi no final de semana. Aí depois os mercados voltaram na terça, aí voltaram a cair, né? Mas uma coisa é certa, o petróleo, a tendência é de alta, né? Então, o que não há ainda muita certeza é se a gente vai ter a continuidade do movimento de rotação, que são os investimentos, né, saindo dos Estados Unidos e buscando outros mercados, né? Não dá para saber ainda exatamente o que vai acontecer com o dólar. O dólar voltou a se comportar como porto seguro, então ele voltou a se fortalecer contra uma série de moedas, né? Quando a gente olha para o DXY,
aquela cesta de moedas fortes contra o dólar. E a gente também viu o ouro também não vai e vem, né? O ouro se fortalecer no começo, acabar perdendo um pouco de terreno no final, em dias mais recentes. Então, assim, se há um movimento mais claro, é esse de alta do petróleo. O resto, os ativos estão se comportando ainda de uma maneira bastante errática, né? Nessa busca por o que é ativo Porto Seguro, o que não é, continua um movimento que estava tendo antes, não continua, desencana de tudo e olha só para o micro, olha para o resultado das empresas, olha para as big techs, né? Então, ainda um comportamento bastante errático. Exato. E aí, você que abriu esse episódio, independente de você estar assistindo no YouTube ou você estar ouvindo em algum dos agregadores de áudio, você abriu com essa dúvida, né? Quem que vai ganhar, quem que vai perder, né? Nem todo mundo vai ganhar, nem todo mundo vai perder, né? Relembrando aquela velha frase da Dilma. Exato. Mas do pouco que a gente sabe, observando os cenários deste salseiro todo, que eu acabou de apresentar para você, caso você estivesse em coma, no caso, né, porque foi basicamente a única notícia, as únicas notícias que circularam nos últimos dias. Raquel, para começar, quem será que seriam os perdedores desse cenário em alta? Será que seriam os países que têm maior relação com aquela região, né, que são importadores líquidos? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Eu acho que, assim, de bate-pronto, é bem interessante olhar essa crise no Oriente Médio sob uma ótica. Se você olhar sob uma ótica histórica, você pode acabar caindo numa armadilha. Né? Aquela armadilha de, não, mas a guerra ali no Oriente Médio é tudo sobre petróleo, ok, ponto para você, tá certo, petróleo, né, querendo ou não, é um dos pontos mais importantes que eu não mencionei, porque parece agora tão óbvio, mas é que 20% do petróleo global passa pelo Estreito de Hormuz, que está ali, né, no epicentro da crise. Então, é tudo sobre petróleo. Né? Só que aí você pode, se você olhar para um ponto de vista histórico e você falar assim, não, quem perde aí é os Estados Unidos, né? Porque aí o petróleo parou de escoar, tá? Mas hoje os Estados Unidos é exportador líquido de petróleo. Quem acaba perdendo são os países que têm uma sensibilidade maior, né? E uma sensibilidade aqui eu falo do ponto de vista negativo, ou seja, que vão ser mais prejudicados, né, pelo preço do petróleo. Por quê? Porque eles são importadores, né, de petróleo, né? Então são países que dependem muito da importação. E aqui, gente, é interessante dizer que eu não estou falando só de petróleo, né? Tem o petróleo é o principal, mas a gente fala aí também de, por exemplo, o gás natural. Então, se você pega a China e a Índia, são dois países que têm, né, são grandes, são muito dependentes do petróleo. E se esse petróleo para de escoar, não adianta nada o OPEP mais falar que vai produzir mais, que foi o que eles fizeram. Ah, não, vamos produzir mais. Ok, que bom. Só que vocês também passam pelo Estreito de Hormuz para conseguir escoar esse petróleo. Então, de que adianta vocês produzirem mais se esse petróleo não está chegando, né? Então é um ponto, assim, e aí você olha para a China tá putaça, né? O Xi Jinping deve estar puto da vida lá, falando, não, gente, espera aí, eu preciso desse petróleo, eu sou importador, né, de petróleo, não tem como, a minha economia já está andando de lado, né? Eu já estou lutando contra uma crise de confiança, eu já estou buscando outras fontes de crescimento, a minha economia já vai crescer menos do que ela cresceu nos últimos anos. Agora vocês vão me dar um choque negativo de oferta? É isso mesmo, né? Pode isso? Né? É isso que vocês estão falando? Não pode isso não, né? E a Índia, a mesma coisa. Na verdade, a Índia aí, diferente da China, que estava passando já por um período turbulento, a Índia estava na crista da onda. Porra, tô aqui, tá tudo bom, eu tô me beneficiando da rotação, o Modi fala com um, fala com o outro, pô, deixa as portas abertas para todo mundo diplomaticamente, vou acabar saindo aqui beneficiado por esse movimento de todo mundo fugindo, procurando outros ativos. Só que aí, pau, né, vem aí essa dependência forte também do petróleo. Né? Então a gente tem aí Hong Kong, né? A gente tem, por exemplo, a Coreia, gente, a Coreia, tá? Foi a bolsa coreana foi a bolsa que mais cresceu no ano passado. Teve um crescimento extraordinário, né? Só que agora está afundando. Por que está afundando? Porque eles são muito dependentes do petróleo, que vem, né? E eu não estou dizendo aqui que os outros países não são dependentes. Eu estou dizendo dos países que dependem desse petróleo, que vem dali. Aí eles estão o quê? Buscando outras rotas. Quem está sorrindo de orelha a orelha é o Putin.
Gente, vem aqui comigo, I export oil for all of you, né? Eles estavam Cara, ali felizão. inclusive, uma coisa que é muito importante, você que acompanha os episódios do podcast do Terraço há muito tempo, você já sabe disso. Desde a época em que se iniciou a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente tem pontuado muito isso. Bem lá no começo, o petróleo deu um spike, passou de US$ 120. E depois esse petróleo começou a ficar bem comportado de novo, e ficou ali na faixa 60, 70 mais de um ano, né? E aí a grande pergunta que se tinha era: nossa, mas que estranho, né? Se saiu o petróleo russo do mercado e a demanda continua aumentando, né? O mundo roda ali numa faixa de 102 a 103 milhões de barris de petróleo por dia. Se saiu o petróleo da Rússia, como será que esse preço voltou? A resposta é muito simples: não saiu o petróleo da Rússia coisa nenhuma. Ele passou a ser vendido para a Índia e aí o mundo compra sorrindo, Exatamente. dizendo petróleo indiano. Olha que linda essa mágica. E agora o tio Sam, né, dizendo, oh, não, a gente vai tirar as sanções aí por 30 dias. Na verdade, só está legalizando o que não deixou de acontecer em nenhum momento. Vamos ser muito sinceros, porque se tivesse saído o que a Rússia produz, de novo, dado que a demanda continua aumentando, esse preço era para ter ficado em torno de US$ 100, pelo menos. E ele caiu para 60, 70, chegou a ficar abaixo de 60 em alguns períodos. Né? Então, realmente, a pessoa que mais está sorrindo nesse exato momento é o Putin. Exatamente. Então ele está lá sorrindo de orelha a orelha, enquanto, né, o Xi Jinping está bastante bravo, principalmente, né, tá falando, cara, você está esmagando aqui a minha produção. E o Putin já falou, né, já se colocou ali, não, eu estou aqui, né, super apoio incondicional ao novo Ayatollah, líder supremo, que foi de fato, né, pô, o que aconteceu no final de semana que o petróleo subiu ainda mais? Foi nomeado um novo líder supremo, que é o filho, né, do líder, do Ayatollah, que tinha morrido. Né? E ele também tem a mesma linha do pai, né? Então não houve uma sinalização de que haveria um certo acordo com os Estados Unidos. Né? Só que hoje o que aconteceu um pouco antes da gente gravar é que a gente teve o posicionamento do Trump, um tweet, né? Que não é mais tweet, é exit, sei lá como é que chama agora. Né? Na verdade, ele vai na Truth Social, que é a rede dele, né? E Então, aí alguém manda no Socialite. Twitter depois. Aí alguém manda no Twitter depois, que não é mais Twitter, é X, na rede social, falando: olha, estamos muito próximos de acabar a guerra. Eles não têm mais tanques, não tem mais nada, vamos acabar a guerra. Daquele jeito do Trump. Cadê a prova? Cadê? Não sei. Eu só sei que isso foi o suficiente para o petróleo fechar o dia hoje em $85 o barril. Eu achei impressionante, né? Só um tweetzinho ali. Na minha humilde opinião, não acho que vai acabar a guerra assim fácil. Não acho que é sobre acabamos com os tanques e a marinha e sei lá o quê, né? Eu acho que ainda tem muita assim, tem muita coisa ainda para mexer nesse mercado, tá? E como eu falei, não é só sobre o petróleo, né? Aí a gente começa, claro, vai depender muito de quanto tempo isso durar, mas lá pelo Estreito de Hormuz passa, por exemplo, grande parte da ureia do mundo. Por que a ureia é importante? A ureia é o insumo para o nitrato. O nitrato é o principal fertilizante usado no mundo inteiro, né? Pô, e aí? O que acontece? O que muito tem se falado é que aí não vai ser nem só subir o preço, né? Vai ser subir, faltar no mercado, gente, né? Então, a gente está falando aqui, né, disso mexer com alimentos, além de tudo, né? E também passa, né, sulfato, sulfato, né, a tradução de sulfur. Uhum. Então, passa grande parte do sulfato também por lá, que é muito usado para baterias elétricas, Do transformadores. enxofre. Cara, eu acho que assim, uma coisa que precisa ficar bem clara é que às vezes as pessoas, né, muita gente está colocando isso, vai abastecer seu carro logo, vai começar a faltar diesel. Gente, o problema é muito maior do que isso. Primeiro que aquela região ali, ela é importadora de tudo, né, de alimento a tecido, a qualquer coisa, precisa importar para que aquilo ali sobreviva. Então precisa entrar por ali. E segundo, porque o mundo roda com base em petróleo, entendeu? Em termos de energia. Não há uma demanda de 100 a 103 milhões de barris por dia à toa. É porque isso movimenta o mundo. Então, se vocês forem parar para pensar,
Ah, mas faltou petróleo, não chegou petróleo em Taiwan. Pode ser que isso desacelere a produção de semicondutores, por exemplo. Às vezes vocês estão pensando só em abastecer o carro, abastecer o caminhão que leva as coisas do ponto A ao ponto B. Não é tão simples assim. E muito provavelmente, se vocês quiserem uma opinião, esse mais recente taco do Trump tem muito a ver com isso. Provavelmente não foi só a indústria de petróleo que bateu na porta dele e falou: cara, você está ficando doido, né? Vamos desescalar isso daí, porque se aquele negócio ficar fechado por muito tempo, vai dar BO. Provavelmente foram várias outras indústrias, entendeu? E, de novo, esse ponto que você trouxe, Raquel, ele é muito verdadeiro. Às vezes as pessoas acham, ah, não, mas é porque o mundo é dependente de petróleo, mas às vezes é dependente de petróleo que vem dali, como acontece muito com a China, como acontece muito com vários países asiáticos, e por isso que acaba tendo esse grande efeito. E aqui estamos falando dos perdedores. Agora vamos para a parte boa. Raquel, quem você acha que serão os vencedores dessa brincadeira? Dado o que a gente sabe até agora, né? Que pode tudo mudar a qualquer momento aqui, né? Tá ao vivo o negócio. Não, eu acho que assim, os ganhadores, né, tem também, né, eu gostei, bastante, né, de algumas pessoas aí no Twitter, né, o Goldman Sachs, o pessoal da Citi, né, do Citi, falando muito sobre como o Brasil pode ser um grande vencedor relativo disso tudo, né. A gente tem aqui no Brasil, a gente já estava sendo bastante beneficiado pelo movimento de rotação, então, de fato, né, toda aquela busca por ativos além dos Estados Unidos, né, então emergentes estavam sendo muito beneficiados, o Brasil nisso não estava sozinho, tinha gente, tinha Colômbia, tinha México, né, mas daí, peraí, aconteceu esse rolo todo, né, conflito no Oriente Médio. O que que a gente é? Exportador de petróleo, né? Então, calma aí, tem um ponto importante. O que que a gente também é? Relativamente insulado de questões geopolíticas. Aqui eu não estou falando de questões diplomáticas, de potenciais. Ah, não, mas o Lula com o Trump. Não, gente, aqui eu estou falando de questões geopolíticas, de guerra, de conflitos. Né? A América Latina toda, a gente fala muito aqui de disrupções sociais dentro da América Latina, mas quase todos os países da América Latina são relativamente insulados de questões geopolíticas importantes, né, de envolvimento com OTAN, de envolvimento na Europa, não tem nada disso. Você tem mesmo se você pega a Austrália, Canadá, eles são aliados históricos, né, dos Estados Unidos. Não é o caso do Brasil e nem de ninguém aqui na América Latina, né? A gente não manda exército de lá para cá, daqui para lá, a gente não tem fronteira com esses países, né? Ou seja, tirando a Venezuela, né, que claramente ficou ali muito insulada de tudo isso, porque lá nem petróleo eles conseguem tirar. Né? Então, aqui a gente está falando, e por que, que um potencial, além da gente ser exportador de petróleo, então o que nos beneficia por ser exportador? Né? Beneficia porque a gente tem o ganho com a venda, obviamente, a gente tem aumento de arrecadação, né? Então você tem a questão da venda, que é os termos de troca do Brasil melhoram muito, porque a gente vende, né, um insumo que vai ficar mais caro, então parte do que a gente vende aqui, um dos principais produtos da nossa pauta exportadora vai subir de preço, o que é, porra, animal, né? Então, legal, isso beneficia o nosso câmbio, principalmente, né? E uma coisa leva a outra. Tem o ponto de vista de arrecadação, que eu acho que os gringos não veem muito, mas talvez quando a gente olha na sensibilidade do PIB, isso acaba pegando. Porque aí não é só a produção. O que, que pega no PIB? É a produção, é o transporte e a arrecadação. Né? A gente tem a arrecadação com royalties, a gente tem a arrecadação com o imposto de atividade mesmo, e a gente tem a arrecadação porque o governo né, é o principal acionista da companhia. Né? Então a gente Uhum. também tem a arrecadação por esse lado. Né? Então, quando o petróleo sobe, ele tem que chegar num sweet spot ali, que ele bomba os cofres públicos e bomba a economia, mas tem que tomar cuidado para ele não bater na inflação. Mas, por enquanto, no curtíssimo prazo, o Brasil é visto como esse vencedor relativo, né? É engraçado porque quando eclodiu o conflito, eu falei assim, gente, eu estava aqui pensando, né? A gente vai se sair bem nessa, a gente e o México. Por quê? Porque quando Uhum. você pega quem que estava bombando, né, os países emergentes, MSI emergentes, né, emerging markets. E aí você pega lá, quem tá lá? China, Turquia, Brasil, México, Índia. Peraí, China já vimos que é perdedor. Índia também. Turquia, no meio, no olho do furacão. Tem o Erdogan lá que não quer sair, é outro maluco. Então, assim, a gente acaba peraí. Então tem esses dois países aqui, o México também, que é um exportador de petróleo, que, peraí, talvez eles sejam
um ganhador relativo nessa bagunça, né? E de fato é o que a gente está começando a ver, né? Então o Brasil tem sofrido com essa aversão ao risco, né, nesses últimos dias, mas já já vai estar todo mundo olhando, né, aí para essa bolsinha Brasil, né? Bolsinha aqui, quando eu falo, é tudo, né? Exato. E assim, uma coisa que a gente nunca pode tirar da frente quando o assunto é Brasil é que a relação de termos de troca, né? Que na prática, simplificando bastante, o que a gente consegue produzir e mandar para fora em relação ao que a gente consegue comprar, essa relação de termos de troca, ela impacta muito a economia brasileira. Se você for parar para pensar, pelo menos do começo dos anos 2000 para cá, os momentos em que a economia brasileira mais teve um descolar assim, né, para cima, e ainda assim ficando um pouco abaixo dos emergentes, mas momentos que a gente se descolou da nossa média histórica, vai, por assim dizer, todos eles tiveram alguma relação com a melhoria nos termos de troca. E quando a gente olha que, vamos falar em termos bastante simplificados, quando a gente olha que é um mundo que vai tendo maior dificuldade para a circulação de energia e de alimentos, quem é superavitário, quem produz bastante energia e alimentos, acaba saindo na frente. Pode ser uma situação conjuntural, pode ser que o Brasil não aproveite essa oportunidade para fazer as reformas necessárias, e infelizmente é mais ou menos o que a gente sempre fez, pode ser. Mas, em um cenário de caos, é interessante a gente saber que aqui no Brasil a gente já tem os nossos problemas internos, mas diante disso a gente tende a sair até um pouco beneficiado. E esse ponto, Raquel, que você trouxe do sweet spot, ele é muito importante, porque, né, tem toda uma questão sobre o deslocar de preços internacionais e o tal abrasileiramento de preços, né? Aquela conta que todo dia vocês veem, mas o diesel está não sei quanto por cento defasado. Aquele abrasileiramento de preços aí, que vem pelo menos desde a gestão do João Paul Prats e continuou com a gestão da Magda Chambriard, ele é basicamente o que acontecia ali no primeiro governo Dilma, com a diferença de que o Brasil produz muito mais petróleo hoje. Ou seja, na prática, a gente vai ter uma gasolina e um diesel mais caro do que precisaria quando os preços ficam bem comportados, quando o petróleo fica ali 50, 60, e a gente consegue não ter uma gasolina e um diesel muito mais caro quando dá algum repique. Então, por exemplo, aquilo que vocês devem ter, se vocês acompanham isso, né, vocês devem ter visto nos Estados Unidos, a gasolina estava abaixo de $3, agora está $3,40. Com esse retorno para $80, provavelmente a gasolina vai voltar para 3,10 ali. E no Brasil você continuou vendo a gasolina exatamente no mesmo preço. Né, depende, né? Em alguns lugares parece que o diesel até foi reajustado. Mas qual que é a grande lógica disso? O que faz a Petrobras ter um resultado excepcional é mais a eficiência técnica da empresa em produzir mais petróleo e gás do que necessariamente mover as alavancas internamente. E, de novo, como a gente é exportador líquido, acaba né, como a gente é exportador, acaba importando, enfim, acaba sendo mais importante, vamos dizer assim, o que a gente faz de relação com o resto do mundo do que necessariamente o preço aqui. Só dizendo isso para o pessoal que realmente ainda está nessa neura até agora, nesse episódio, pensando, será que eu saio daqui e abasteço meu carro? Fica tranquilo, tá. Greve dos caminhoneiros são muito mais complicado do que isso, sendo bem realista. Não, é E, verdade, com certeza. Greve dos caminhoneiros é algo, cara, que a gente fez aqui, que a gente causou aqui, que a gente ia ter que resolver aqui e que o impacto era direto, né? exatamente, essa é a grande coisa, né? Há toda uma discussão, mas é uma região ali no Oriente Médio, como que isso impacta o mundo? Impacta o mundo porque é uma região que tudo que é consumido ali é demandado do resto do mundo, então precisa entrar ali, e é uma região por onde passa 20% do petróleo produzido no mundo, mais ou menos 20 bilhões de barris, né? E uma coisa que é muito importante a gente parar para pensar é o seguinte, né, a nível de mercado, meu Deus, o Trump foi lá e falou uma informação e rapidamente os mercados reverteram. Só que se você for parar para pensar, o que mais importa no final do dia é a quantidade de petróleo que está passando efetivamente ali pelo Estreito de Hormuz. E quando a gente para pensar, o choque que a gente tem agora de oferta, leia-se,
os navios de petróleo que não estão passando por ali, porque em média passaria coisa de 130, 140 navios por dia, está passando um, dois, né? Inclusive até um negócio que eu achei engraçado, alguns parece que estão se declarando chineses, porque aí os navios chineses estão passando ali, enfim. Tá um negócio meio complicado, mas assim, a restrição da oferta continua muito grande, apesar de, olha, vamos seguir no conflito, não vamos seguir no conflito. Então, em termos práticos, o que a Raquel disse é muito verdadeiro. A tendência continua sendo de alta, entendeu? Porque a questão não está resolvida. É o tipo de coisa que, né, eu até vi isso no Twitter de ontem para hoje, eu achei muito interessante. Alguém falando assim: a gente precisa entender que tem coisas que um taco não consegue resolver. Né? Ah, eu vou lá na Venezuela, pô, vou destruir tudo. Ah, não, tirou o Maduro, beleza, ficou alguém ali que concorda comigo, então acabou o problema. Quer dizer, né, a Venezuela continuou basicamente a mesma coisa, mas agora eu tenho alguém lá que concorda mais comigo. No Irã Exatamente. não é tão simples assim de fazer isso. E para além das questões ali, né, que mataram a Ayatollah e tudo mais, tem esse negócio do Estreito de Hormuz, que efetivamente continua representando um choque negativo de oferta. Um choque muito maior do que a própria pandemia, diga-se de passagem, o que é chocante, se você for parar para pensar, né? Que 20% do petróleo que passaria, 20% do petróleo do mundo passaria por ali, e está passando um navio sim, outro não, e não tem muito como garantir, né? Falar, vamos colocar porta-aviões dos Estados Unidos de um lado e de outro, tentando evitar, né? Porque, enfim, cai um drone ali num navio petrolífero, você vai demorar dias para apagar esse incêndio, né? Ele vai consumir tudo. Então é uma questão bastante delicada e que, apesar de termos tido aí esse aviso do Trump, né? Ah, eu acho que a guerra está acabando, fiquem tranquilos. Efetivamente falando, a situação ainda continua em aberto. A gente ainda não tem nada resolvido, não. E E. falando. Ah, Ah, desculpa, pode falar. não, não, pode falar, pode falar. Eu ia só dizer que trazendo alguns números, né? Eu acho que assim, tudo que tem sido dito, e eu concordo, é que vai depender muito de quanto isso durar. Não acho que vai acabar depois de amanhã, que nem o Trump está falando, mas daí, entre durar 6 meses, um ano, enfim, né? Isso vai trazendo outros impactos, né? E é o que você falou. Eu acho que o Trump ele está buscando alguém ali que concorda com ele. E ao que tudo indica, ainda não tem ninguém, né? Então, não tá mais passando, ainda não está passando barco. Eles têm minas embaixo, né? No mar. Então, assim que eles controlam o Estreito de Hormuz, tipo, muita gente pergunta, mas o que eles estão fazendo, né? Eles estão lá, tipo, com gente armada? Não, né? Se você passa o barco, pode ser que ele exploda. Você passa o barco, pode ser que venha um barco ali de, né, parte do exército iraniano que não é irrelevante, né? Então tem tudo isso que é por isso que está, né, passando nada ali. E alguns números aqui para trazer, né? Do ponto de vista do Brasil aqui, a gente tem reunião do Copom na semana que vem, né? E o que o Copom vai estar de olho? Olhando as projeções olhando o modelo do Copom, quando você olha as projeções, né, você tem aqui preço do petróleo, né? Se o preço do petróleo tiver em 90, né? Vamos dizer aí, ele já voltou para 85, então por isso que eu peguei o 90. Se o Uhum. preço do petróleo ficar em $90, com um câmbio de 5,20, a gente tem a inflação no horizonte relevante, que é o terceiro TRI de 2027, então estou falando do modelo do Banco Central. Ele leva a inflação no horizonte relevante para 3,7. 3,7 é ainda acima, né, da meta, mas não é o 4,6. O que é 4,6? É se o petróleo estiver em $120, ou se o dólar for para 5,50. A gente já está falando aí, né, de um número de 4,90. Então, assim, tudo isso tem implicações para a política monetária. Aí vai ter implicação para o fiscal. O fiscal, o que pode acontecer? Se você tiver o caixa da Petrobras bombando, a arrecadação bombando, isso significa arrecadação, isso significa o quê? Que o governo pode gastar mais. O governo gastando mais, isso vai o quê? Impulsionar o PIB. Então você vê que tem vários, né, efeitos dominó, né? Só que não tem como saber, gente, não tem como saber. Eu acho que o que eu posso dizer aqui é que
a tendência é de preço do petróleo pressionado, pelo menos aí, até ter uma clareza, né, até ter uma clareza mais clara, eu ia dizer, né, mas até ter uma clareza maior de como que esse conflito vai acabar do ponto de vista do envolvimento de todo mundo que se envolveu aí, né? Porque aí a gente não está mais falando só dos Estados Unidos, a gente está falando de todos os países aí, né, dos Emirados, por exemplo, né? A gente está falando de Catar, a gente está falando da Kuwait, Arábia Saudita, a gente está falando de Kuwait, a gente está falando de um monte de gente que entrou no rolo aí, né? E que pode falar, não, agora eu não vou deixar quieto, né? Essa guerra foi trazida por uma outra pessoa, mas eu não vou deixar quieto. Então, tudo isso a gente ainda tem que seguir com bastante cautela, né, para não sair falando que, não, então tá bom, então tudo tá resolvido, né, então eu acho que nem tanto lá, nem tanto cá, não é uma greve dos caminhoneiros, pelo amor de Deus, amanhã acabou a comida, mas também não é uma coisa que, não, então, né, vamos sair de lá, ok, amanhã tá saído, petróleo volta para 60, né, não tem nem impacto nas outras commodities, porque tem, né? A gente está falando aqui de impacto. Eu citei a ureia, mas a gente tem o milho, por exemplo, né? Que a região ali é grande produtora. Lembra o que aconteceu com o milho quando eclodiu a guerra entre Rússia e Ucrânia? O mercado se readaptou, se reequilibrou, sim, mas teve um grande período que o milho foi para as alturas, né? Então tem aí ainda um reequilíbrio a acontecer, que ele só vai acontecer quando ficar claro que vai acontecer. Ele só vai se exato. concretizar quando ficar claro que vai acontecer. E uma coisa que é muito importante também da gente pensar é que assim, ó, né, a gente falando, quem são os grandes perdedores? Quem é importador líquido, quem depende muito daquela região. E os vencedores? Quem é exportador líquido? Mas mesmo assim não é tão trivial, porque se por um lado o Brasil, com uma produção que chegou, em alguns meses do ano passado, chegou a superar 4 milhões de barris por dia, isso é mais do que o Kuwait, gente. Pra vocês pararem, pensem como o Brasil está produzindo petróleo, né? Isso é um negócio impressionante. Se por um lado a gente está produzindo mais petróleo, né, e a gente é exportador líquido hoje, por outro lado, o Brasil faz 3 safras no ano, na média, né? Então, se você tem dificuldade na importação de insumos para a agroindústria, e de fato a gente tem reduzido um pouco a dependência nos últimos períodos, até a Petrobras mesmo tem feito parte disso, reativando algumas plantas de fertilizantes, mas a gente ainda é muito dependente. É coisa de 3 para 1 ainda, para vocês terem uma ideia. Né? 70, pouquinho mais de 70% dos insumos que a gente utiliza ali de fertilizantes continuam sendo importados. Né? Então, não é uma coisa trivial. Mas, para chegar a um último ponto, para além de todo esse salseiro, Trump, inclusive, pouquinho antes de eu entrar aqui, ele estava dando uma entrevista falando outras coisas, enfim, né? O cara gosta muito de falar, como diria minha avó, fala mais do que o homem da cobra. Mas tem uma outra coisa que foi aventada no dia que esse episódio está sendo gravado, né, dia 9 de março de 2026, que é a disponibilização de cerca de 400 milhões de barris de petróleo por parte dos países do G7. E que isso, né, ficou naquela velha história da Europa, né? Olha, a gente vai estar vendo aí, vai estar monitorando, quem sabe a gente libera, não libera. Raquel, você acha que faz algum sentido, que alivia, que resolve? Qual que seria a sua leitura sobre essa eventual, né? Não podemos cravar nada, né? O mundo está muito doido em 2026. Eu acho que eles podem liberar esse estoque de emergência, mas de novo, eu acho que isso honestamente, para você trazer um pouco de alívio de curtíssimo prazo, porque é um estoque de emergência, né, então a gente está falando, acho que são 400 milhões de barris, né, o que é bastante, é mais ou menos 20 dias de fluxo ali de Hormuz, então seria, no curto prazo, uma solução, para se realmente, tá faltando, não dá, né? Eu acho que por enquanto o que a gente tem visto é reflexo no preço e não numa Uhum. efetiva escassez. Então, eu acho que não deve ser algo super rápido. Eles não deveriam, eu não acho que eles soltariam tudo de uma vez, tipo, 400 milhões de barris aqui, né? Eu acho que traria um certo alívio, mas é aquele negócio, é um pouco tapar o sol com a peneira. Enquanto não, são 20 dias, né? Enquanto não tiver nada resolvido, não adianta muita coisa. Mas, de novo, o mercado acaba se reequilibrando. Esse reequilíbrio pode ser, né, de um preço de petróleo mais alto, né, e de eventualmente a falta de alguns insumos, e aí sim vai ter que haver uma readaptação maior até, né. Então, acho que assim, a União Europeia também falou assim: vamos fazer uma reunião de emergência, né, depois que eclodiu conflito no sábado. Na segunda-feira.
Tipo, cara, o mundo caindo, os Não, caras, não. final de semana é sagrado, né, bicho? E aí Hum, a siesta, como é que nós vamos fazer, né? Não tem como, né? Complicado. Pô, isso aí foi exato. muito foda, né, cara? O mundo explodindo, os caras. Não, a Pois é. gente. Ó, você fica tranquilo que segunda-feira, sem falta, a gente vai resolver isso aí. Exato. Segura aí, viu? Mas é isso, Caio. Acho que esses são os principais pontos aqui, né, dessa discussão que vamos continuar seguindo bastante de perto. Exato. E no fundo, pessoal, se fosse para resumir todo esse episódio que, se Deus quiser, você ouviu até agora, numa frase, enquanto não resolver a situação ali do Estreito de Hormuz, não resolve nada. Quanto à Exato. guerra, meu Deus, mas vai substituir o Ayatollah? Falando especificamente sobre a ótica de economia e mercados, tá? Sem resolver o Estreito de Hormuz, vai continuar pressionando, e independente da fala, de quem é que fale, quem é que se posicione, né? O Macron também falou, para você, entre ser amado e ser temido, né? Eu achei muito interessante, ele foi super poético aí nessa última semana. Não, a gente vai aumentar nossas ogivas nucleares, porque ser amado é bom, mas é melhor ser temido e tudo mais. Dependendo das falas que você observe, pare para olhar sempre uma informação. Estão passando navios pelo Estreito de Hormuz ou não? Se não estiverem passando, a região vai passar muito apuro, e não à toa por isso que tem 1 bilhão de voos saindo da região e, sei lá, dois, três chegando agora, não estranhe. Né? Se você vai ficar ali, daqui a pouco não vai ter nem comida no mercado, por que você vai ficar por ali, né? Mas enquanto essa situação, objetivamente falando, não estiver resolvida, realmente pressão no petróleo. E nós seguiremos monitorando, tal qual esse episódio aqui, esses cenários um pouco mais aprofundado para vocês. Se precisar, a gente volta. Vocês sabem que podem contar com a gente. É isso aí. Então, encerrando aqui no dia 9 de março de 2026. Um beijo, Raquel. Deixe suas considerações finais. É isso, Caio. Bom, obrigada, pessoal, por, né, você que ouviu a gente aqui até o final. E como o Caio falou, estamos sempre aqui, seguiremos aqui. Aguardarei os próximos convites aqui do Caio. E como eu sei que vocês participam bastante, deixem aí os comentários se vocês querem mais participação, né, mais assuntos, que estaremos aqui para falar com vocês. É isso aí, pessoal. Então, deixando a nave, esse é mais um episódio dos Cenários, um dos novos formatos do podcast do Teatro Econômico, que vem acontecendo aí desde a segunda quinzena de novembro de 2025. Não se esqueça de curtir, de deixar a sua opinião e de compartilhar, né? Traz mais gente aqui para a conversa, porque vai ser muito bom para todas as partes. Até o próximo Cenários. Ó, oh, meu Deus, já fui esquecendo aqui, meu Deus, já É isso, variei até o aqui da próximo cabeça. cenários. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, gente.